Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo, como é que vocês estão? Os conteúdos dos meus vídeos estão sempre no meu blog, que está na descrição do canal. Por quem as Forças Armadas Brasileiras dobram? As Forças Armadas Brasileiras, mais de uma vez, tentou ser a elite política brasileira. Em 1889, com a proclamação da República, em 1964, época do regime militar, mais recentemente, com a ascensão da direita bolsonarista, muitos militares conseguiram cargos. E o governo Bolsonaro terminou melancolicamente em frente a quartéis, os seus acampamentos, e até a canhestra invasão em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. É preciso cair na real. Os militares brasileiros não são muito hábeis para exercer o poder político por muito tempo, exceto aos solavancos, aos trancos e barrancos. Os militares podem ser muito fortes, treinados e disciplinados, enfim, dada a sua maneira de se organizar hierarquicamente. Mas será que eles têm capacidade intelectual e emocional para entender o Brasil, para entender o brasileiro, para entender os civis? Mais de 90% da população brasileira é formada por civis. Será que os militares entendem o grande jogo da geopolítica e qual é o papel do Brasil? Frequentemente eu me pego pensando que os nossos militares parecem divididos diante da cobiça internacional contra o Brasil, sobretudo contra a Amazônia. Eu gostaria de voltar a me orgulhar das Forças Armadas brasileiras, mas eu não sinto mais orgulho nenhum, nem das Forças Armadas brasileiras e muito menos da nossa classe política. Frequentemente eu tenho a forte impressão de que o Brasil se desenvolve apesar da classe política e apesar das Forças Armadas, que eu a vejo hoje como bastante fragilizada e fraca. Quem melhor entendeu o jogo aqui na América Latina foram, nesses 2 últimos séculos, eu diria, o Simão Bolívar, o Getúlio Vargas, o Hugo Chávez, o Fidel Castro e o Ernesto Geisel. Opinião minha. Esses foram verdadeiros líderes, soberanistas, nacionalistas. A América Latina ainda dorme em berço esplêndido. Falar agora sobre a guerra de Israel. A guerra de Israel contra os terroristas do Hamas se parece cada vez mais com uma farsa, mantida lá por um supremacista, o Bibi Netanyahu, governante do país atualmente, né? Foi confirmado, veja só que notícia mais sui generis, que 90% dos homens exibidos como troféus, apenas com a roupa de baixo, vendados, tudo isso foi postado na internet, nas redes sociais, grupos assim de palestinos na faixa de Gaza demolida, grupos que são vendidos aí nas redes sociais como terroristas do Hamas. Mas isso foi comprovado, eram civis palestinos absolutamente comuns, como eu e você, tipos assim que não conseguem, que não sabem nem segurar uma arma. Pergunta: o que se deve esperar de um país que trata crianças de colo e suas mães como terroristas? Para onde vai essa guerra? Israel tem todas as condições para destruir o Hamas em Gaza, mas a que preço? O que vai vir depois? Israel pode alcançar aí o sucesso operacional. Ele tem forças armadas aí, soldados altamente treinados e patriotas. No entanto, é provável que ele consiga, suponha que Israel consiga destruir as forças insurgentes do Hamas. Ele não vai conseguir destruir a ideia por trás do Hamas. Essa ideia vai crescer mais e os desafios de Israel serão cada vez maiores. Houvesse dois estados, nada dessa destruição racial, dessa demolição de infraestrutura, esse sacrifício insano de civis, o apagamento de um povo, inclusive destruindo seus arquivos, sua biblioteca, bibliotecas, né, suas universidades, suas escolas, seus meios de vida. Houvesse dois estados soberanos, nada disso seria necessário. E por que ele não pode destruir a ideia do Hamas? Veja, falar sobre a insurgência.
A insurgência é uma rebelião armada permanente contra um governo estabelecido. As mais famosas insurgências foram, eu coletei 3 delas aqui, ó, a Guerra do Vietnã, que foi de 1955 a 1975. Os Vietcongs lutaram contra o governo do Vietnã do Sul. Os Estados Unidos entraram e perderam. Os Estados Unidos perdeu para insurgentes. Sobretudo perdeu para sua maneira de fazer a guerra e para a sua incompreensão diante do fenômeno da insurgência. 2. A Guerra do Afeganistão, foi de 1979 a 2021. Os Mujahedin lutaram contra a União Soviética, então. E a União Soviética acabou caindo fora. Posteriormente, lutaram contra o Talibã. Os Estados Unidos entraram no Afeganistão e perderam a guerra. Ficaram 20 anos e o Talibã voltou. Mais uma incapacidade de lutar contra insurgentes. 3. A Guerra Civil Síria. Começou em 2011 e vai até hoje. Uma variedade de grupos rebeldes lutaram contra o governo de Bashar al-Assad. Grupos rebeldes esses, inclusive patrocinados e treinados pelo próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram e, em boa parte, perderam. Bashar al-Assad continua no poder, inclusive com apoio da Rússia. Quais fatores podem levar à insurgência? Um descontentamento popular com o governo. O governo é visto como ilegítimo, corrupto, injusto. A percepção de injustiça social. O governo é visto como o privilégio de uma determinada classe. No caso de Israel, ele é visto como o privilégio de uma determinada raça. Outro fenômeno que leva à insurgência. A opressão política ou militar. O governo pode reprimir a dissidência ou usar uma força militar para reprimir, por exemplo, protestos. Isso a gente viu muito no regime militar brasileiro, né? O PCC mesmo, que não é exatamente uma insurgência, ou é um tipo de insurgência, ele alega a repressão do governo praticada dentro das prisões brasileiras. Isso é uma das causas, vamos dizer, do surgimento do PCC. Ou uma influência externa leva à insurgência. Por exemplo, um governo estrangeiro pode apoiar ou financiar insurgentes. Os Estados Unidos faz muito isso daí, para criar divisões, né? Por exemplo, os Estados Unidos está por trás da criação do ISIS, da própria Al-Qaeda, né? Então, eu acho bastante interessante esse tema, porque ele pode levar a uma compreensão dos grupos e do crime organizado brasileiro, porque eles surgem frequentemente como insurgências, dada a divisão de classes escandalosa que existe no Brasil, onde você tem uma elite altamente enriquecida, que vive exatamente como se vive no primeiro mundo, e ao mesmo tempo você tem grandes comunidades, aí, grandes favelas tomadas pelo narcotráfico. A insegurança se torna o modo de vida cotidiano de seus habitantes, né? Ontem eu estava subindo a Imigrantes e houve um desvio ali, peguei um congestionamento absurdo, né? Depois fiquei sabendo que houve uma tentativa ali de um atentado de bombas mesmo para destruir ali um grande viaduto ali, que pega Imigrantes, lá no final tem a Anchieta, tem a Padre Manuel da Nóbrega, tem desvios, enfim, ali é um emaranhado de rodovias, né, e de estradas que entram para a parte norte do litoral, a parte sul, a parte central. Uma vai para Itanhaém, outra vai para Santos, outra vai para Praia Grande. Enfim, é necessário conhecer aquela região para você conseguir bem se deslocar por aí. Agora, você imagine explodir ali um daqueles grandes viadutos na chegada ao litoral. Quer dizer, se a coisa está nesse nível, se o nível da insurgência e do crime organizado já está podendo ameaçar perpetrar ações dessa monta, nós podemos dizer que a segurança pública no Brasil está comprometida.
E aí eu pergunto, para que servem as Forças Armadas? Não é para a segurança pública, segundo nos dizem, é para proteger as fronteiras. Será que a gente não tem que repensar tudo isso? Qual é o papel da polícia? Qual é o papel das Forças Armadas? Qual é o papel do governo? É criar um fosso entre uma elite, a qual pertence o próprio governo, o próprio PT, porque o PT fez acordo com todo mundo ao longo de sua história e se tornou a própria elite. Se tornou a própria elite privilegiada e hegemônica, criando um fosso. E eu creio que a insurgência ela está em curso no Brasil. E o crime organizado ele acaba sendo uma insurgência e uma dissidência. Esse fosso entre a elite e as classes, digamos assim, as classes desfavorecidas. Alguns dirão que é um discurso marxista. Eu diria que é uma descrição da realidade. Está acontecendo. A gente está vivendo isso daí. Eu sou contra essa divisão radical de classes. Não sou absolutamente comunista. Acredito aí na iniciativa das pessoas, em ter oportunidades de poder trabalhar, de poder se desenvolver. Mas eu não vejo o Brasil indo nessa direção, na direção que está indo a China, a Rússia, que tem governos fortes, se coíbe o crime, o país é unido, há uma certa unidade nacional, um certo foco num objetivo. Pessoal, são reflexões para tentar lançar luz aí nesses temas tão importantes. Agradeço àqueles que assistiram o vídeo. Dá um like, faz um comentário, traga um seguidor para o canal Luz no Fim do Túnel. Nós vamos continuar fazendo vídeos de 10, 12 minutos. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.